Graça e paz. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme você estiver assistindo esse vídeo. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa no dia de hoje. Estamos de volta aqui com o estudo da Palavra do Senhor através deste livro, Uma Vida com Propósito. Já estamos no dia 23, que diz como crescemos. Nós vimos aí que o terceiro propósito da nossa vida é nos tornar, Deus nos criou para nos tornar semelhante ao seu Filho, a Jesus. E aí o autor vai falar sobre crescimento. Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. Efésios 4,15. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Efésios 4,14. Deus quer que você cresça, amadureça e desenvolva as características de Cristo. Milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Isso ocorre porque nunca pretenderam crescer. Aqui o autor vai falar sobre a questão da escolha. Paulo chama de crianças, adultos e muitas vezes idosos, que a despeito da maturidade humana ou do crescimento humano, nunca alcançaram maturidade espiritual. E ele diz que a questão do crescimento, ela é uma escolha do cristão. A partir do momento que ele decide ir além ou sair da superficialidade, sair da mesmice, de uma vida cristã medíocre. O crescimento espiritual não é automático, é necessário um compromisso intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. Quando Jesus chamou Mateus, ele não obrigou, ele disse, vem e me segue. E Mateus se levantou ali, o publicano, né? Ele se levantou e imediatamente seguiu. Foi uma escolha dele, assim como os outros discípulos também, quando foram chamados pelo Senhor. Eles não se sentiram obrigados, eles simplesmente decidiram parar com o que estavam fazendo para seguir o Mestre. E a questão de crescer espiritualmente é uma decisão nossa, é uma escolha. Certa vez eu ouvi um pastor dizer que para a gente crescer, a gente precisa ter disciplinas espirituais, nos disciplinar espiritualmente. E, para falar a verdade, ninguém gosta muito de disciplina. É difícil porque nos impõe regras, nos impõe tarefas, nos impõe um gasto de tempo necessário para a gente alcançar determinado objetivo. Porém, é compensador quando a gente alcança esse objetivo. Mas primeiro, houve a nossa decisão em nos disciplinar para alcançar aquela meta. Bem assim é a vida espiritual também, é o crescimento espiritual. Nós devemos buscar forças no Senhor para nos disciplinarmos, para a gente poder crescer e sair da imaturidade. Isso é tudo o que você precisa para começar, decidir, assim como Mateus, para se tornar um discípulo. Decidir seguir os passos do Mestre. Jesus disse na sua palavra, aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia sua cruz e siga-me. É uma decisão nossa. Cada dia nós levarmos essa cruz. Podemos deixar à beira do caminho? Podemos desistir de carregá-la? Sim, podemos. O próprio Senhor não nos obriga a carregar a nossa cruz. Mas Ele diz que se a gente quer, decide, devemos sim ter a responsabilidade de viver dentro dos padrões estabelecidos pelo reino de Deus, estabelecidos pelo próprio Deus. Nada influencia mais sua vida que os compromissos que você escolhe assumir. Olha que interessante, ele coloca. Esses compromissos, podem fazer você crescer ou podem te destruir. Diga-me com o que você está comprometido e eu lhe direi onde você estará em 20 anos. Isso é tão sério. Fiquei pensando nessa frase e analisando minha vida de 20 anos para cá. Quanto eu tenho crescido no Senhor? Quanto eu tenho amadurecido no Senhor nesses 20 anos? Quais foram os compromissos e as decisões que eu tomei que me fizeram negligenciar essa busca intensa pela maturidade espiritual, pelo crescimento?
Muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa. Então, para a gente crescer, ele fala que existe um estágio de comprometimento e que a maioria das pessoas perdem o propósito de Deus para a sua vida por isso, porque não querem se comprometer. Alguns têm medo e outros assumem compromissos superficiais. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer, estudar, casar, constituir família. E a palavra de Deus diz em Mateus 6,33, e todo mundo sabe, né? Busquem primeiro o reino de Deus e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso também tem a ver com maturidade espiritual, com o desejo do Senhor de que nós cresçamos, e nesse crescimento a gente cada vez mais vai se parecendo com seu Filho Jesus. Toda escolha tem consequências eternas, e nós já vimos isso. Nós somos seres eternos, criados para a eternidade, mas nós podemos ou não passar a eternidade ao lado de Deus. 2 de Pedro 3,11. Já que tudo ao nosso redor se derreterá, disse Pedro, que vida santa e piedosa devemos viver. Sabendo que tudo isso vai passar, nós devemos escolher amadurecer, escolher viver uma vida santa e piedosa. O autor coloca também que existe a nossa parte nesse crescimento e a parte de Deus. Imaginem vocês uma criança, um bebezinho ou uma criança pequena que não tem a menor noção de cuidar de si e ela precisa se alimentar para ela crescer fisicamente. Mas se ninguém der a comida para ela, ela não vai crescer. Então cabe aos pais, aos tutores, alimentar essa criança, oferecer a comida. Mas se a criança não abrir a boca e não comer, ela não vai crescer, embora a comida esteja ali à sua disposição. Ela vai adoecer e definhar. E assim também somos nós. Deus nos dá a parte dele e espera que nós nos alimentemos disso que ele nos dá. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de escolhas em conformidade com Cristo, na dependência do Espírito Santo, para consumá-las, para consumar essas escolhas. Se tornar semelhante a Cristo começa, quando nós escolhemos nos tornar semelhantes a Cristo, nós devemos começar a agir de maneira diferente, devemos nos livrar de alguns hábitos, procedimentos antigos e desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar o modo de pensar. O Espírito Santo nos ajudará nessas mudanças. Veja o que diz a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Aqui nós percebemos duas partes do crescimento espiritual: pôr em ação e efetuar. Quem põe em ação? Somos nós, essa é a primeira responsabilidade. A segunda responsabilidade é do Senhor. O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós. O Espírito Santo de Deus trabalha conosco. Ele espera que cooperemos com a sua obra em nós, porque nós não devemos resistir. Lembra quando nós falamos lá sobre a rendição, que o Senhor espera que nós nos rendamos totalmente a Ele? E nós não devemos resistir à ação do Espírito Santo, mas cooperarmos com aquilo que Deus quer fazer em nós. Ele diz, assim, esse versículo que nós acabamos de ler, de colocar em ação e efetuar, não se refere à salvação, mas ao crescimento na fé. Por exemplo, quando a gente põe em ação o nosso corpo para nos exercitarmos, você exercita para desenvolver o seu corpo, não para conseguir um corpo. Por quê? Porque a salvação nós não podemos acrescentar nada àquilo que o Senhor fez, à salvação que Ele nos deu. Isso nos foi dado de graça pela graça. Mas sim, nós podemos trabalhar
para crescer espiritualmente. A salvação é de graça, mas o crescimento é uma ação nossa e uma ação do Espírito Santo. Nós já temos a salvação, não podemos conquistar essa salvação, porque é pela graça que nós somos salvos, mas o crescimento é um papel meu e seu, de busca constante pela mudança do nosso modo de pensar. Quando a sua mente é posta em ação para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. Então, a tarefa sua é juntá-las. Nós já temos a salvação. Agora nos cabe nos alimentarmos do Senhor para crescer. Deus deu a você uma nova vida e agora é responsabilidade sua desenvolvê-la com temor e tremor. Levar seu crescimento espiritual a sério. E quanto de nós não temos levado o nosso crescimento espiritual a sério e continuamos imaturos? Paulo diz que em uma das suas cartas que ele desejava dar às pessoas ali, aos irmãos, alimento sólido, mas eles não estavam preparados. E eles estavam ainda como bebês que bebem leite materno, porque ainda não haviam amadurecido, não haviam se deixado crescer. Programando o piloto automático. Para mudar a vida, você deve mudar o seu modo de pensar. Por trás de tudo que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é induzida por uma atitude, uma vontade. Diz assim a palavra do Senhor em Provérbios 4:23. Tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer para crescer espiritualmente é mudar o nosso modo de pensar. É pensar de uma maneira diferente, né? A palavra de Deus diz em Romanos 12 para a gente mudar a nossa forma de pensar. Não se conformem com esse mundo, mas transformem-se pela renovação do seu modo de pensar. Mas como fazer isso? É fácil a gente ler essas palavras, mas é tão difícil a gente praticar, não é verdade? Como a gente mudar quem a gente é e esse modo de pensar que às vezes nos impede de viver o melhor de Deus e de crescermos, e quanto mais a gente cresce na busca pelo Senhor, mais nos parecemos com o seu Filho, que é o propósito de Deus para a nossa vida. Ele dá aqui um exemplo. Imagine se você viajando de lancha num barco e o piloto automático esteja ajustado para o leste. Aí você decide mudar de rota e ir para o oeste. Aí você tem duas formas possíveis de fazer isso. A primeira é se agarrar ao leme com força total e tentar reprogramar com a força do seu braço aquele leme para o oeste. Você vai conseguir por um tempo, mas depois não vai dar certo, você vai se cansar. A segunda opção é quando você muda o piloto automático, você muda a intenção que já estava programada no barco. E aí ele diz que quando a gente tenta mudar pela força do nosso braço aquele leme daquele barco, é quando a gente está no controle da nossa vida, o autocontrole. Nós dizemos, não, eu vou emagrecer, não, eu vou ler a Bíblia todos os dias, não, eu vou orar mais, eu vou entrar num propósito. A gente começa firme e depois a gente desiste. Já aconteceu isso com você? Comigo várias vezes. A gente faz promessa de começo de ano, olha, esse ano eu vou perder tantos quilos. E a gente, no meio do caminho, desiste, porque fica pesado, porque a gente não encontra força, porque a gente vai colocando outras prioridades, outros compromissos à frente, a gente vai pensando de modo diferente, sem foco. Isso é autocontrole. E aí, o autocontrole pode produzir mudanças no curto prazo, mas cria uma constante pressão, já que você não tratou a raiz do problema. Então ele fala que a mudança não é algo natural. Uma maneira mais rápida de você conseguir mudar esse ajuste do barco, né? É alterar o ajuste do piloto automático, ou seja, a sua forma de pensar. O primeiro passo para a mudança é mudar a forma de pensar. Toda mudança começa primeiro na mente. Tudo começa na mente. Então, a nossa luta da carne contra o espírito é justamente a luta da mente. Nós pensarmos de maneira diferente e lutarmos para conseguir isso. É interessante que Paulo vai falar lá em Filipenses, no último capítulo,
sobre o pensamento. E ele fala: tudo que for bom, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, se há algum louvor, pensem nessas coisas. E é uma maneira da gente pensar em escravizar a nossa mente, porque às vezes a nossa mente não quer pensar em tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é agradável, por causa dos estresses, das correrias, das aflições da vida, a gente acaba vendo e pensando sobre uma perspectiva ruim. Mas Paulo nos orienta a escravizarmos a nossa mente e a voltarmos a nossa mente a pensar em tudo aquilo que é bom, que é justo, que é perfeito, que é agradável. Mudar a forma de pensar é o primeiro passo para a gente crescer espiritualmente. Para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama essa mudança mental de arrependimento, que quer dizer no original grego mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar, ao adotar o mesmo modo de pensar de Deus sobre você mesmo, quem você é, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre o seu futuro e sobre tudo mais. Então, ter a mente de Cristo é ter consciência de quem Deus é, de quem eu sou, do que são as pessoas, do que o Senhor quer e espera de mim em relação às pessoas à minha volta. O que Deus quer que eu pense sobre o futuro. Tudo isso é um modo de pensar de Cristo. Você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Recebemos a seguinte ordem: pensem da mesma maneira que Cristo pensa. Então, o primeiro estágio para alterar a nossa mente é deixar de ter pensamentos imaturos, que são egocêntricos e egoístas. E ele usa o exemplo justamente da criança. A criança, quando nós somos crianças, nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro, a gente não consegue dividir brinquedos. Pensamos que o mundo gira ao nosso redor, não conseguimos sair de dentro de nós mesmos e observarmos as situações sob outra ótica, outra perspectiva. E a Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo a sua própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja, naquilo que lhe satisfaz, ou seja, é um comportamento egoísta. O segundo estágio para a mudança mental que nos leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, é deixar a imaturidade, escolher deixar a imaturidade, concentrar esses pensamentos maduros nos outros e não em nós mesmos. Paulo diz em 1 Coríntios 13, 11, quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, cada um de nós deve escolher amadurecer e deixar para trás as meninices, que tem a ver com discussões, brigas, dissensões ou escolhas baseadas no nosso gosto pessoal, na nossa imaturidade. Ele coloca também que muitos pensam que crescer espiritualmente é conhecer a Bíblia de capa a capa, é saber todos os nomes da Bíblia, os nomes dos livros bíblicos, é conhecer sobre e saber discorrer sobre a Bíblia. Isso é importante também para o crescimento, porque a palavra de Deus é quem nos ensina quem o Senhor é, não é verdade? Mas ele disse que conhecimento não é tudo. A vida cristã é muito mais do que um conjunto de credos e convicções, ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com a nossa fé. O cristianismo não é uma religião nem uma filosofia, é um relacionamento e um estilo de vida. É pensar nos outros e não em nós mesmos. A Bíblia diz: devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que lhe agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Romanos 15, 2 e 3. Então, para que eu alcance a maturidade espiritual e me torne semelhante a Cristo, eu passo pelas pessoas, porque eu aprendo a viver como Cristo viveu, ou ter a mente e as atitudes de Cristo, quando eu demonstro às pessoas à minha volta
as mesmas atitudes que Cristo teve em relação a dedicar-se, a amar-se, a doar-se pelos outros. Então, isso é totalmente contra os valores desse mundo, é totalmente contra os princípios estabelecidos pelo mundo hoje, não é verdade? Porque o mundo prega a felicidade própria, prega a conquista pessoal, prega que você tem que alcançar os seus objetivos e metas. E a palavra de Deus vem totalmente desconstruir esse conceito mundano, que para nós alcançarmos maturidade espiritual e sermos semelhantes ao seu filho Jesus, Deus nos estabelece um padrão que é muito diferente do padrão do mundo. Que se o mundo diz, farinha pouca, meu pirão primeiro, como diz o ditado, o Senhor diz, primeiro o outro, depois você. Foi assim que ele fez. E é tão difícil, não é, irmãos? É tão difícil a gente abrir mão de quem nós somos e daquilo que a gente quer para fazer a vontade do Senhor em relação a outra pessoa. Mas nós podemos, porque nós contamos com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, em um dos versos que eu não me lembro, que Paulo fala assim: se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, então viverão. É pelo Espírito, não é por mim. É por causa de Deus habitando em mim. E quanto mais eu dou espaço, mais o Senhor vai trabalhando e mudando a minha forma de pensar. Eu não sou capaz. Eu posso tentar fazer coisas diferentes em relação à minha postura durante um tempo, mas eu não vou conseguir o tempo todo, porque eu vou deixar uma hora o meu eu falar mais alto. Mas se pelo Espírito Santo vocês deixarem morrer as obras da carne, eu deixar morrer as obras da carne, então nós encontraremos vida verdadeira. Que é isso que o Senhor espera de mim e de você. Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. A melhor evidência de que você cresceu espiritualmente é quando você abre mão dos seus desejos para fazer a vontade de Deus, abençoando a vida de outras pessoas, em detrimento às vezes até da sua própria. Pense aí nos missionários, por causa do chamado do Senhor, para ir falar a povos que muitas vezes viram as costas para eles e os perseguem, mas eles vão colocando a vida dos outros em primeiro lugar, abandonando seus sonhos, abandonando o projeto de vida que tinham para si aqui nessa terra, porque eles vislumbram, como diz a palavra do Senhor em Hebreus, um tesouro ainda maior, servindo aos outros e se parecendo com Cristo, porque Cristo serviu aos outros enquanto esteve aqui. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, é árduo, é difícil. Mas, felizmente, temos ajuda. Deus nos deu o seu Espírito. Por isso, não pensamos como pensam as outras pessoas do mundo. 1 Coríntios 2,12. E aí o autor diz que nós vamos aprender em outros capítulos a ver como o Espírito Santo nos ajuda a crescer nesse processo, a nos parecermos mais com Jesus Cristo, que é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Pensando sobre o meu propósito de vida, nunca é tarde demais para começar a crescer, amém? Nunca é tarde demais, nunca é tarde. O Senhor chamou Moisés e ele tinha 80 anos, já era um senhor. E chamou Moisés lá da terra de Midian e falou: ó, volta para o Egito, que eu vou fazer algo na sua vida através de você. Nunca é tarde para começar a crescer, nunca é tarde para buscar maturidade no Senhor. Versículo para memorizar. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Deixem. Então, o Senhor não vai invadir, Ele quer que você se deixe levar pela sua vontade, se deixe moldar pela sua vontade. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos 12, 2. Uma questão para meditar. Em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Pensei em várias aqui da minha vida. Em que áreas, dentro do meu lar mesmo, como mãe e esposa, eu tenho que parar de pensar como Tatiana, para pensar como Jesus Cristo? Parar de pensar no meu próprio egoísmo e na maneira que eu gostaria que as coisas fossem, para pensar nos planos e propósitos de Deus para minha família e pensar como o Senhor. Pensar
da maneira de Cristo, sabendo quem eu sou. Eu sou pecadora, eu preciso dele, eu preciso do Espírito Santo trabalhando em mim. E ele é Deus Todo-Poderoso, que age em mim, que realiza, que efetua a sua obra à medida que eu permito. Nesse dia possamos ruminar essa palavra, meditar o todo dia e conforme tenhamos oportunidade, possamos buscar essa maturidade no dia de hoje, pensando como o Senhor agiria nessa situação aqui, como o Senhor faria nessa situação. Pensar nisso e colocarmos em prática, buscando não na força do nosso braço, mas no poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que o Senhor me abençoe e que nós lutemos com todas as nossas forças e com o poder do Espírito Santo em nós para termos a mente do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe e um ótimo dia.